Ah, não, bora não. Ninguém aguenta mais conhecer gente nova. Principalmente porque a gente tem que ficar repetindo aquela coisa de sempre, sabe? Ah, eu tenho 2 irmãos. Meus pais são separados. Ah, não, eu não exerço mais essa profissão. Ah, você é coach. Ninguém aguenta mais ir em bar, festinha, cinema. Ah, não. Será que eu tô muito exigente e eu tô achando isso muito chato ou de fato não tem mais date bom? Como você tá hoje? Como você Tá se bom, sentiu com isso? mas eu Fala tô mais agradecendo, sobre isso isso. não é uma- Como você é uma vai se pergunta organizar? O que ou uma você pode afirmação? fazer? Isso também. E como é que você acha que resolve? Eu tenho uma hipótese sobre o homem desse sentimento. Faz sentido pra você? Pois bem, meu bem. Vamos ficar por aqui? Bora, bicha. Bora, sapatão. E a gente tem um convidado para a sessão de hoje. Ele que é cantor, compositor, ator, um artista irreverente e muito expressivo, que não tem medo de colocar sua verdade no mundo. Ele, Rodrigo Mancusi. Oi, Seja bem-vindo. gente! Seja Muito obrigado, bem-vindo. tô muito feliz de estar aqui. De verdade, assim, sempre bom, né? Criar espaços para poder conversar sobre coisas tão interessantes e importantes também. E eu tô muito honrado de vocês terem pensado em mim e convidado para bater esse papo com vocês. É um prazer te receber aqui. Mas antes de mergulhar na nossa sessão de hoje, eu preciso que você avalie esse episódio com 5 estrelinhas, segue e curte também para que esse encontro se torne cada vez mais coletivo. Entrando no assunto, né? Pensando em dates, falar toda hora aquela mesma coisa, falar da gente, de novo, quase tem um roteiro pra falar de si, né? O que é mais interessante, o que eu vou falar agora, o que não. Mas como que você lida com dates? Olha, eu lido super bem, assim. Eu acho que tem uma coisa, assim, que eu já trago, assim, talvez de diferente da proposta, assim, é que eu não tô tão cansado, assim, nesse lugar de date, sabe? E eu acho que tem muito a ver com o momento atual que eu tô e que tem muito a ver com tudo que eu construí de relacionamento até aqui. Eu sou uma pessoa que tenho 28 anos e eu sou solteiro há 28 anos. Eu nunca namorei. Isso é uma coisa que muita gente fica espantada de alguma forma, né? Porque, querendo ou não, não é o comum da nossa sociedade, né, que sempre, inclusive, cobra tanto a gente de ter alguém, né? E por muito tempo, inclusive, eu estive solteiro porque eu não queria ter alguém, sabe? Isso com muita análise, inclusive, eu fui entendendo os motivos, entendendo para chegar onde eu tô, que é o que eu vou falar, assim. Mas eu fui percebendo que eu me fechei muito tempo para relacionamento porque eu sou pra mim é muito cara a minha individualidade. E eu acho que como a gente constrói as relações no mundo, né, essas relações amorosas, tem muito a ver com perda de individualidade. Você vira um combo, né? E eu sou uma pessoa que sempre convivi em grupo, né? Muitos grupos, muitos grupos. Acho que isso tem a ver com o fato de eu ser um artista do teatro, que é grupo, 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 grupo. Tem a ver com o fato de eu ser músico e ter nascido como músico numa banda de 7 pessoas. E aí disso... enfim, sempre estive envolvido em muitos grupos. E nesses grupos sempre tiveram muitos namorados, muitas namoradas, né? E grupo de amizade também, enfim. E eu sempre fui analisando o quanto aquelas pessoas, de alguma forma, não tinham as suas individualidades. E isso me incomodava muito, de alguma forma. Eu tinha um receio, sabe? Eu sempre fui a pessoa, inclusive, que cuidei e cativei muito as minhas amizades. E em algum momento, talvez, elas paravam de se relacionar comigo com a intensidade que existia antes, porque começaram a namorar, sabe? Quem nunca, né? Perdeu um amigo, uma amiga porque começou a namorar alguém, né? Enfim, isso sempre me magoou muito, me machucou muito. E aí eu tinha um certo receio, fui entendendo depois na análise, de que isso acontecesse comigo, sabe? Eu não queria. Então eu me fechei para relacionamento por muitos anos. E agora, sim, já faz uns 4 anos, mais ou menos, que eu entendi isso e que isso me fez, inclusive, excluir, né, pessoas que, de alguma forma, vinham até mim e aí a gente começava a se relacionar e tava gostoso, mas eu achava uma unha encravada pra falar, não gosto de unha encravada, hein? Não quero mais. Sabe essa coisa assim? E, enfim, e aí eu entendi que isso tava me impedindo de viver algumas histórias. E quando eu entendi isso e comecei a desconstruir isso dentro de mim, entender que não precisa ser assim para se relacionar, a gente pode se relacionar sem perder a nossa individualidade, tudo tem a ver com acordo, tudo tem a ver com comunicação, né? Tudo tem a ver com se colocar, né? E etc. Eu tô num momento agora que é até o oposto disso, de tô cansado. Eu tô agora querendo
sabe? Eu tô aberto a conhecer pessoas, a me jogar em relações. Eu tô num momento viciado em amar, viciado em me relacionar e viver experiências, mesmo que elas durem um mês, sabe? Eu tô nesse momento, assim, ah, porque eu acho que relação ensina muito, né? E aí eu acho que talvez também eu tenho tentado enxergar isso para as minhas relações como um todo também, sabe? Porque eu acho que por mais que eu falei isso de ter me bloqueado, né? De me relacionar, né, amorosamente nesses últimos 28 anos, né? Eu vejo isso como uma coisa muito boa. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Muita gente pode ver isso como uma coisa tipo, caramba, nossa, 28 anos, nunca namorou. Mas eu enxergo em mim, eu acho que tem prós e contras, como os dois lados, né? Mas eu enxergo em mim uma coisa incrível, que é, nesse período todo de formação de vida adulta, eu tava sozinho, me experienciando e me conhecendo sozinho. Ninguém me enxergava como duas pessoas. Me enxergavam como eu. Eu me coloquei desse jeito, sabe? No mundo, eu sempre fui o tipo de pessoa que, não tem ninguém pra ir comigo no bar, eu vou sozinho e conheço gente lá. Então, assim, eu me vejo muito bem, assim, em relação a tudo isso. E eu sinto que pra mim tá sendo muito incrível agora com maturidade de 28 anos, retorno de Saturno e os caramba, e não sei o que, trintou e não sei o que lá, né? Eu me vejo muito pronto pra ter uma relação saudável agora, sabe? Porque talvez quando a gente é adolescente, quando a gente tá se formando como adulto, muita coisa pode dar errado, né? E não que agora não possa, tá? A gente sabe que, enfim, não é sobre isso. Mas eu acho que tem uma maturidade agora diferente. Acho que eu sou um Rodrigo mais pronto pra me entregar, de fato, a uma relação amorosa. E então, só devolvendo, assim, eu acho que eu não tô num momento tão cansado. Mas eu estou num momento cansado de outras relações. Porque a relação não é só amorosa, né? Então eu me sinto estafado um pouco de relações como um todo. Isso eu sinto, sabe? Tipo, é profissional, como eu disse, é tudo muito grupo, tudo é a gente, enfim, a gente vive pra se relacionar, né? E se relacionar é muito difícil, né? A gente pode estar no metrô e a partir do momento que a pessoa que tá do seu lado fala com você, você já se relacionou com ela. Então eu tô cansado um pouco de todas essas relações. Eu me sinto estafado assim de se relacionar num geral, porque a gente sabe que tá tudo muito difícil, né? Tá todo mundo com muita opinião, tá todo mundo com muita certeza, né? A gente vive nesse momento que é muita, tá todo mundo precisando muito botar sua voz e tal, então eu acho que eu tenho tido esse cansaço, assim, mas de date, etc, eu tô bem aberto. Tem um ponto que você trouxe que eu acho muito interessante, até da gente olhar, que é isso, né? Talvez por alguns anos algumas pessoas possam ter enxergado, até mesmo você possa ter visto como um lugar de solidão, no sentido do estar sozinho, mas que há um lugar de ressignificar isso para o lugar da solitude, né? Que é aquele lugar onde a gente é capaz de poder viver intensamente aquilo que é do nosso desejo, que é da nossa própria vontade, com prazer, né? Não é só porque, não tem ninguém para estar comigo, mas é porque eu tô aqui, olha, vivendo a minha vida, me dedicando ao trabalho, estou com as outras pessoas, né? Então, e agora talvez, tô entendendo que você tá voltando para olhar para esse lugar talvez mais romântico, mais Super. desejando ter outra pessoa na tua jornada junto com você. Exato, super, é bem isso, assim. Eu sinto que eu acabei me dedicando a muitas outras coisas e eu acho que foi super importante pra mim, mas agora eu também quero olhar pra esse outro lugar, sabe? E eu sinto que talvez isso não é fácil pra outra pessoa, porque eu percebo que pessoas que têm uma certa confiança sobre quem se é, acho que uma autoestima mesmo, né? Uma autoestima, um empoderamento sobre quem se é, sobre o que quer, etc., assusta muito. E isso é uma das coisas também que, assim, não é só tudo isso que eu falei que me fez não ter uma relação até agora, né? Tem a ver, mas também tem a ver com o fato de que eu sou uma pessoa que não é qualquer um que banca, sabe, nesse lugar, porque eu sou uma pessoa com muita. Mas é verdade. E isso é triste e bom, né? É triste porque, putz, que merda, que a sociedade é assim, né? Que não banca uma pessoa que se veste como quiser, que banca a expressividade de gênero que quiser, né? Que, enfim, que é artista que tá no palco e que vai ter momentos que vai estar brilhando e vai ter momentos que vai estar assistindo brilhar, né? Enfim. Então, tipo, eu sinto isso, assim, que também tem um lugar de. Eu sou uma pessoa de 1,87, eu sou uma pessoa que impõe o meu lugar, sabe? Então, acho que isso
tem as suas dificuldades também, né? Enfim, nesse lugar de achar também pessoas que bancam tudo isso, né? Acho que a gente, como pessoa LGBT, no geral, também entende isso, né? Ainda mais também o meio gay, né? Enfim, também é um babado, gente. A gente sabe que é um babado, então, tipo... Eu adorei que você falou, eu sou uma pessoa de 1,87. Não só a altura, né? Uma grandiosa pessoa. Eu acho que é muito legal pensar quando você traz que quando... na adolescência eu estava sozinha, porque acho que muitas vezes as pessoas estão em relacionamentos na adolescência e você cresce dentro de um relacionamento. E é muito fácil que a relação fique simbiótica, que você tenha que gostar daquilo que o outro gosta, que você tenha que falar como o outro fala. E talvez fique muito difícil se conectar com você de volta. Então, acho que é muito legal você trazer que você foi se construindo, se conhecendo ao longo desse tempo e que não teve um problema não estar num rótulo, namoro, num relacionamento sério, né? Eu adoro a ideia do relacionamento sério. Tipo, os outros são nada sérios, né? Tipo, nada sério. Porque acho que você cresce, né? Achei muito interessante. Super, eu me sinto um pouco privilegiado nesse lugar, sabe? Porque é uma coisa que poucas pessoas, de alguma forma, viveram, sabe? O que muita gente enxerga como, tipo, eu vejo, assim, as brincadeiras de rede social de, nossa, 28 anos nunca namorou, red flag. Nossa, ele deve ter alguma coisa, tipo assim. Tipo, será? Tipo, talvez isso seja muito mais interessante, inclusive. Não só, né? É como eu disse, tem os seus prós e contras, né? Eu acho que também você crescer se relacionando é muito legal, porque relação ensina muito, né? Qualquer relação, né? Seja uma relação de família, seja uma relação de amigos, seja uma relação amorosa. Acho que a relação amorosa ensina muito, muito, muito num lugar de intensidade, porque é uma coisa muito intensa. Você está dividindo uma intimidade, inclusive, que ninguém vê, né? Ou algumas pessoas veem, que é o lugar do toque, de conhecer aquela espinha que você tem na bunda. Que é só quem você se disponibiliza que possa conhecer. É, Né? exato. Porque a gente autoriza o outro estar, a outra pessoa estar conosco naquele momento, que muitas vezes é de fato muito íntimo. Super. Né? Tudo bem que a gente tem vivido e percebido quantos aplicativos têm trazido outras experiências sobre relacionamento. Sim. Né? E aí, queria talvez até entender de você como é para você a utilização de aplicativos, assim, quando você fala sobre relacionamento. Sim. Eu uso o iFood amarelo. Hoje em dia eu tenho usado de uma outra forma, assim. Eu acho que eu tenho usado de uma forma onde eu acho que é isso, a maturidade, né? Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Eu não tô mais num momento de querer só transar por transar. Às vezes sim, né? Mas no geral, eu mesmo que seja, na verdade, transar por transar, eu tenho interesse de ser enxergado, sabe? De ficar ali na cama depois, conversar, sabe? E a gente sabe como no mundo gay, principalmente, isso às vezes não faz parte, né? Do como as pessoas se relacionam, assim. E eu tenho estado nesse momento, tô me percebendo, sabe? Num lugar de... assim como eu tô aberto a conhecer pessoas para possíveis relações, eu quero, então, ter abertura para isso, né? E eu sinto que tem coisas que para mim não cabem mais. Por exemplo, a gente sabe que no mundo, eu digo a gente, mas tem muita gente que às vezes nem sabe, inclusive, que pode estar aqui ouvindo, assistindo, mas tem muita gente em aplicativo gay que não beija na boca. Exato. E que deixa isso claro. E que deixa isso claro. Não E isso só tem a ver com o fato de que quem beija na boca aí tá assumindo que é gay, né? Como se, deu cu, comeu cu, não. Não, aí é de boas, né? tranquilo. Sabe essa coisa que existe muito, gente? Infelizmente existe muito. Tem pessoas que acham que só é gay a partir do momento que beija na boca, né? Enfim, e a gente sabe que existem muitas pessoas sigilosas no aplicativo, que não querem, enfim, dar as caras, que têm relacionamentos com, né, casados e etc. E pra mim, por exemplo, isso é o tipo de coisa que não faz mais sentido. Em algum momento já fez, dependendo de quem era, do papo, etc. Vamos nessa, tal. Mas hoje em dia, pra mim, é tipo assim, beijar na boca é o preliminar inegociável, porque é uma coisa que gera uma conexão que vai, inclusive, ditar o quão bom vai ser, né? E a gente sabe que, vamos ser sinceros, um beijo na boca não vai ser bom, gente. Pode até, sabe, ali no momento, até pode ser, tipo, uau, né? Ejaculou, que delícia. Mas não vai ser bom, aquela coisa que você vai falar assim, uau, hoje eu
transei, Enfim, né? Não vai. Porque, inclusive, talvez essa seja a primeira característica que você vai dizer quando você resolver contar pra uma amizade, é do tipo, rolou e tal, mas nossa, nem beijou na boca. Já tem um ponto sabe? negativo ali que talvez faça com que você não queira estar de novo naquele lugar. Exato, é. E aí eu sinto que, assim, eu tenho estado nesse momento. O que tem feito as minhas relações sexuais, por mais que às vezes elas são menos, né, do que em algum momento, mas elas têm muito mais qualidade. Tanto que eu até tenho um grupo de amigas que a gente tava conversando esses dias, que eu tô num momento realmente bom de conhecer pessoas legais e etc. E que tem sido bom. E aí elas falaram, nossa, os últimos estão sendo bons, né, amigo? Eu falei, eu acho que tem a ver com maturidade, talvez, né? Com saber o que você quer, o que você gosta, né? Porque aí eu acho que quando você vai filtrando também vão chegando pessoas mais a ver com o que você, né, quer, enfim. Ou que você combina, enfim. Por falar no que você quer, entender do que você gosta, do que você está disposto, que molde de relacionamento você espera, agora você trouxe, né, maturidade, que você tem expectativa, assim, como que você entende o lugar do relacionamento? Eu acho que eu tenho esperado de alguma forma, assim, sinceridade, talvez, abertura, honestidade, sabe? Eu acho que tenho esperado pessoas abertas a conversar e se localizar e se jogar com clareza, eu acho, sabe? Eu acho que eu tenho prezado muito a comunicação. E isso eu falo em todas as relações, né? Relações de amizade, relações de banda, relações de trabalho, relações familiares. É um lugar de papo reto, né? Estou nesse momento. E você? Me apaixonei, sabe? Me apaixonei. Mas só se viu 3 vezes. Sim, mas estou apaixonado. E aí? E lidar com isso. A pessoa, às vezes, ela vai falar, como acabou de acontecer comigo. Putz, não estou na mesma. Mas e aí? Vamos tentar? Mesmo assim, você mais apaixonado, eu não tanto. Vamos tentar? Pô, vamos, super topo. Ou não, eu tenho a escolha porque essa pessoa me comunicou. E aí eu tenho a escolha de seguir ou não, né? Então eu acho que a comunicação pra mim tem sido o principal. Então o que eu espero é pessoas que topem se comunicar, sabe? E abrir na sinceridade, porque eu acho que com esse tipo de comunicação, voltando lá pro começo, que eu falei do porquê que eu não tinha me relacionado, um dos principais motivos, né, não só ele, mas um dos principais motivos para eu não ter me relacionado até então, era o medo de perder a individualidade, né? Sim. E eu acho que quando a gente se comunica, fica muito mais fácil, eu sinto, da gente não perder a individualidade. Porque aí você tem um momento de virar e falar assim, baby, hoje eu não quero que você durma aqui, tudo bem? Mas isso não tem a ver com o fato de eu não querer você. Inclusive, volta amanhã, sabe? Esse tipo de coisa, né? Ou, baby, hoje eu vou sair com as minhas melhores amigas e eu não tô afim que você vá, porque eu tenho essa amizade há anos, sabe? E que esse tipo de coisa não seja um problema, porque é uma pessoa que te enxerga para além da posse. Com certeza. Entende? Sim, e faz muito sentido, Rodrigo, porque tem algo que muitas vezes surge, inclusive no consultório, que eu trabalho muito com os pacientes, que é que eles possam entender que assim, um relacionamento não significa necessariamente 2 pessoas ou mais dentro daquela relação unidas exclusivamente. O relacionamento é algo que é criado a partir da relação das pessoas que estão naquela relação, naquele envolvimento, né? É algo que é construído à parte. Porque senão a nossa individualidade deixa de existir. Senão vira simbiótico, como a Mayara estava falando, né? E aí eu só vou se você for, só tamo aqui se você também quiser, só põe essa roupa se você deixar, né? Porque a gente já entrou em cúmulos absurdos e tudo mais. E que assim, deixa de ter o lugar enquanto essência. Principalmente porque se eu me dou completamente pro outro, eu fico vazio. Sim. E se eu tô vazio, eu não sei pensar sozinho, eu não tenho sentimento, eu não tenho o que falar e fazer. E aí você não tem mais o que, inclusive, contribuir para aquela relação. Porque se a gente não tem enriquecimento individual, a gente para de conseguir trocar e se influenciar e se acrescentar, né? E aí começa a virar uma relação, acho que perde o sentido, né? Por isso que eu acho que chega um momento de muitas relações, que eu acho que, inclusive, polêmica. Que chega um momento de algumas relações de, tipo, depois de anos, vamos abrir a relação? Sabe? Será que é esse o caminho? Será que se não tivesse se alimentando ali de outras formas, né? Porque eu sinto que tem essa coisa de, tipo, tô há muito tempo, tá, vou abrir a relação. Porque tá sentindo talvez falta disso, né? Dessa troca,
enfim, de conseguir ter munição de conteúdo, né, pra manter essa relação viva, sei lá. Eu acho muito engraçado porque aí não é o lugar da não monogamia, de fato, né? A gente tá aqui numa rotina, vamos fazer um negocinho diferente? E assim, não é esse lugar, né? Acho que muitos, né, falou polêmica, muitos relacionamentos eles acabam, tipo, terminando porque, nossa, a gente abriu e aí não deu certo. Sim. Não tava dando certo, talvez. Aí a consequência foram abriu e outras. terminou de esmejar. Sim. E aí... Sim, muito bom. Eu gostei muito da ideia, né, voltando também ao conceito de individualidade, com honestidade. Porque eu acho que quando você fala, eu procuro uma relação honesta, procuro relações no amplo honesta, também tem a sua relação honesta com você mesmo. Então, eu não tô disposta a isso. Eu não tô disposto a isso. Eu não gosto disso. Hoje eu não quero te ver. Vamos sair. Não. Mas você tá ocupado? Não, eu só não quero. Às vezes assim, é tão potente, né? Eu só não quero. Sim. E às vezes a gente tem que inventar uma desculpa, tem que colocar uma amiga doente, tem que criar alguma coisa. E não, a relação, tanto até mesmo pra entrar no namoro, porque aí, sim, como que você entra no namoro mentindo, né? Sim. Fingindo, inventando alguma coisa, mascarando coisa. Então assim, não, hoje eu não quero porque eu quero ficar sozinha. Amiga, bateu uma depressão relâmpago aqui. Não consigo. Hoje não vai dar, hoje não vai dar. A depressão relâmpago foi do não consigo ou do não consigo dizer o não consigo, me perdi. Não, da honestidade, né? Que às vezes bate aquela coisa de, não quero não. Hoje eu quero ficar afundado aqui nesse sofá, vendo série, sem vontade de viver, né? Não quero Às vezes interagir. acontece. Você falou de cansado interagir. Tô interagindo muito, não quero Exato, interagir hoje. E acho que aí também entra a pessoa, a disposição de entender que o outro não quer lidar, que você não quer. Show, então você não quer lidar que eu não tô afim? Pode lidar lá no seu canto e... Bom, acho que assim, você falou da red flag, né? Tudo é uma grande red flag, né? E acho que a gente volta para a questão da expectativa de que temos uma pessoa exata, criada na nossa cabeça e... isso daqui, mal encravada, não tá boa. Eu odeio isso, eu não quero estar com essa pessoa. Eu acho que assim, é muito bom pensar do ser uma pessoa e se entender e conseguir compreender o outro para poder criar laços, sejam esses um futuro namoro ou... Porque eu acho que quando a gente vai ganhando esse conhecimento, assim, a gente consegue entender o que de fato é red flag e o que a gente tá inventando na cabeça, né? Porque como eu disse, assim, eu passei um tempo criando as red flags na minha cabeça para poder não me envolver de verdade por conta de trauma, por conta de não querer, né? Por conta de questões que eu fui analisando e percebi que é o que estava me fazendo não criar uma relação. E aí quando eu me abri para começar a querer criar relações, às vezes eu entrava num embate que era: será que isso daqui é uma red flag de verdade e não faz sentido continuar nessa relação? Ou será que eu tô me boicotando para poder não criar essa relação, né? E aí, por isso que eu falei que eu tô também me jogando e a fim de experienciar e que eu não tô nesse momento cansado de date, cansado de conhecer, pelo contrário. Porque eu tô querendo agora me conhecer num lugar, Rodrigo, buscando uma relação. Sabe? E aí eu comecei a perceber, tipo, não, tá, aí você vai vivendo e experienciando, e aí você vai entender, não, isso aqui realmente era uma red flag. Então, numa próxima, realmente confio em você, Rodrigo. Não é. Aí você vai entendendo, tipo, por exemplo, eu acabei de viver há um tempo atrás, uma grande paixão, que aí foi uma paixão mesmo, sabe? Onde eu me apaixonei de verdade e eu percebi que eu sempre tive dúvidas em relação às pessoas que eu me relacionava. E eu tinha dúvidas, nossa, será que isso aqui, nossa, será que é red flag? Será que eu não sei o que, não sei o que lá? E com ele eu percebi que, nossa, eu não tinha dúvidas nenhuma. Eu queria construir algo. E aí a gente até começou a construir, mas aí não deu certo e etc. Mas viver isso me ensinou tanto. Foi uma relação de um mês, muito louco, né? A gente pensa, caramba, um mês. Mas me ensinou tanto, a ponto de que agora pessoas que estão vindo e que eu venho conhecendo, eu consigo entender o que é uma red flag de verdade e o que não é. O que é eu tentando me boicotar, né? Porque aí eu vivi aquilo, né? Eu vivi uma paixão onde eu não tive dúvidas. Então agora eu consigo entender, tipo, não, isso aqui é uma red flag porque essa pessoa aqui acha que ela é meio maluca. Ou não, isso é uma red flag porque essa pessoa, tipo, não combina nada comigo. E que eu tô só aqui pela carência de estar com alguém. Porque às vezes a gente, né, se envolve com uma pessoa e começa a se envolver porque a gente tá carente, seja sexualmente, né? Seja de querer um dengo, né? Enfim. Então, acho que a gente vai conseguindo
com as experiências, entender também o que é red flag, pelo menos eu, né? Entendi que, tipo, o que é red flag e o que eu tô me boicotando, porque muita gente se boicota nessa de, tipo, não, ele tem 28 anos e nunca namorou? Então, não. Será que não é outra questão, sabe? E eu acho que essa maturidade, Rodrigo, ela vem também do lugar onde você de fato está na sua vida. Né? E seja ele de um contexto, seja, né, se a gente associar aos processos de profissão, de outras coisas dos quais você já direcionou a tua energia em outros momentos e que talvez você esteja num lugar mais tranquilo ou mais confiante de, não, olha, isso aqui já tá garantido, já tô aqui, ó, meus hits, Love Song tá lá bombando máximo, mas para além disso é do quanto eu consigo olhar para aquilo que eu tô disposto a olhar neste momento, né? E aí eu até fiquei pensando aqui nessa questão da red flag, né? Que talvez pra mim, em alguns momentos, elas variaram na vida. Né? Coisas que em algum momento eram cruciais de dizer, nossa, não, isso aqui eu não vou aceitar, não vou tolerar, nada disso faz sentido. Em outros momentos da minha vida eu falei assim, nossa, cara, hoje em dia, se estivesse naquela situação, eu entenderia de um outro modo, né? E aí eu acho que o lugar da comunicação faz todo sentido, né? Porque se eu não consigo dizer pro outro o que me desagrada, o que não me interessa, o como eu tô, ele não vai saber como responder a isso também, né? E a gente até fala sobre a questão do relacionamento do casal, né? Que abre o relacionamento, porque muitas vezes eles talvez até nem conversaram sobre como era a relação que já existia antes, né? Então, pro lugar da pessoa solteira que entra numa relação como essa, por exemplo, também pode ser difícil pra caramba. Quais são, assim, as suas red flags, assim, quando você identificou, você falou, não, isso daqui era, né? Vocês trouxeram, era uma red flag, agora não é mais tanto. Quais são as suas red flags? Nossa, difícil, né? Acho que eu vou descobrir enquanto eu falo, assim, né? Trazer pra consciência. Mas eu acho que tem umas coisas básicas, né? Como, por exemplo, não dá pra se relacionar com bolsonarista, gente. Não dá. Sendo quem nós somos, independente disso, né? Enfim, esse tipo de pessoa, né? Que nega e que, enfim, tem preconceito com pessoas e coisas que a gente acredita, né? Acho que tem coisas básicas como essas, né? Enfim, eu sou, para além de ser uma pessoa LGBT, toda a minha rede praticamente. Então, assim, não tem como, não faz nem sentido, né? Esse tipo de coisa. Acho que tem coisas como, eu acho que a toxicidade de alguma forma, né? Pessoas que querem te enxergar como posse, né? Eu acho que, por exemplo, eu tô saindo com uma pessoa, a pessoa já coloca alguma coisa ali relacionada à posse, né? Ou do tipo, mas você vai sem mim? Não, então já era. Né? Se eu comecei aqui falando, né, me abrindo, dizendo o quanto é cara a minha individualidade, eu não posso abrir mão Exato, você disso. pode entregar de bandeja na mão da outra pessoa. Exato, né? São muitos anos construindo quem eu sou. Então, eu acho que qualquer coisa que talvez apague o que pra mim faz muito sentido e é de muito valor pra mim, né? Acho que é uma grande red flag, sabe? Acho que qualquer pessoa que eu observe minimamente que tá projetando algo em mim e não que de fato queira o que eu sou, já é uma red flag, né? Acho que é isso, acho que eu respondi, né? Acho que tem mais coisas, óbvio, mas eu acho que é tudo meio nesse caminho, assim, né? Enfim, acho que eu quero ser eu. Se essa pessoa minimamente não tá deixando, não tá querendo, eu observo isso, acho que já é uma red flag grande pra mim. Mais do que tipo, essa pessoa gosta de terror e eu não gosto. Eu amo terror, tá? Não acho que seria outra pessoa que falaria isso. Eu amo terror. Mas sabe, mais do que isso. Apesar de que já rolou, viu, gente, comigo uma coisa assim. Mas aí acho que não entra no lugar de red flag. Entra no lugar de, tipo assim, broxar mesmo, sabe? Tipo, pô, eu sou um artista da MPB, né? Por mais que entre nesse lugar da nova MPB, por mais que entre numa coisa que beira um pop, porque hoje em dia tudo se mistura, né? Mas eu sou um artista da MPB. E aí, por exemplo, eu mostrando pra pessoa músicas ícones da música popular brasileira e a pessoa, tipo assim, ai, nossa, você é muito MP bicha, né? São umas coisas assim, eu tipo, Mona. E aí a pessoa vira pra você e fala assim, nossa, esse é o meu filme preferido da minha vida. Aí você vai assistir o filme e o filme é uma bosta. Não é uma red flag, mas é tipo assim, poxa, não vou conseguir.
Então acho que. Eu tenho um exemplo muito bom pra contar disso, posso? Claro. Eu estava me relacionando com uma pessoa que eu gostava muito, que estava ali num namoro já, engrenadinho. E eu trabalhava numa época, num trabalho que me exigia muito, então eu estava sempre muito cansado. Ele tinha a casa dele, ele morava sozinho e eu morava com os meus pais na época. E tinha um filme que eu era apaixonado, que era o meu filme da vida, e é isso aqui e tal. E aí eu decidi que a gente ia assistir juntos, porque eu falei pra ele: não, eu quero que você assista, quero que você assista. O filme era PS Eu Te Amo. E aí, a gente na época eu gostava muito, tá? Eu era o cara do amor romântico naquela época, assim, a todo momento. E aí, a gente foi pra casa dele, e aí eu levei o DVD e a gente colocou. E deu 5 minutos do filme e eu dormi. E aí ele assistiu o filme inteiro sozinho. E aí ele me acordou no final e falou assim: eu não sei se eu não gostei porque você dormiu ou é porque eu achei o filme muito ruim. Nossa, já acordou com uma bomba, já. Exato. Só que essa pessoa é meu marido há 14 anos. Gente, amei o plot twist! Para dizer que, às vezes, uma tentativa a mais, a gente pode dar uma chance. Ele me deu uma chance da gente continuar ali, tá vendo? Não, com certeza, com certeza. Esse tipo de coisa que eu tô falando, assim, também tem a ver com uma construção, né? É tipo assim, a pessoa te mostra o filme preferido dela e é ruim. Aí você mostra a música preferida sua e ele fala que é ruim. Então vai indo, né? Eu acho que vai indo, vai indo. Não sou maluco de tipo assim, ai, não gosto desse filme. Amor, então tchau. Não, é isso. Mas a gente vê as pessoas fazendo isso. Vê super, super. Por isso que eu falei isso, de que isso não entra como um lugar de red flag, né? Ou não deveria, né? Eu acho que tem Vamos falar dos tons do vermelho da banda. Mas que eu acho que assim, tem a red flag que você trouxe o mínimo. Ah, não dá pra se relacionar com um bolsonarista, não dá pra se relacionar com pessoa que seja racista, não dá pra se... Acho que temos um mínimo e talvez tenha um lugar do que a minha red flag individual. Sim, super. Eu vou usar exemplo. Não gosto de pessoas que falam no filme. Eu falo horrores, gente. Eu adoro ir comentando no meio do filme. Não quero namorar alguém que fale no filme. Vai ficar muito difícil, porque eu vou ficar o filme inteiro assim, ó, louca pra falar alguma coisa. E aí talvez não seja um lugar de uma red flag de some, desaparece, que eu não quero nunca mais olhar pra você, talvez como faríamos com outras categorias. Mas de tipo, vamos ver as outras coisas pra ver se eu continuo dando uma chance, se eu converso sobre isso. Tipo, ó, fica quietinho no filme, que eu quero assistir inteiro. Aí você não fala, tá? Não sei, brincadeiras, mas Não. pensar nesse lugar de O que é peso, né? O peso peso. das coisas, pra mim faz muito Sim. sentido isso, assim. Que é isso, tipo, você vai deixar de se relacionar com uma pessoa porque ela não gostou desse filme, né? Que pesa mais. Mas aí é isso que eu falei, aí quando você começa quando o peso vai fazendo assim, Se todo o peso babado. tá do lado de lá, Né? Tipo assim, quando os gostos são muito, né? Ou às vezes não é nem sobre o gosto, pra mim, né? Aí já vou entrar num outro lugar que até aconteceu já comigo também, que às vezes é tipo a pessoa não saber trocar sobre o que viveu, sobre o que experienciou. Isso me pega também. Por exemplo, a pessoa vai com você assistir uma peça e depois ela não tem nada pra dizer. Nem sobre, tipo, não é possível, nem sobre a luz, nem, sabe, o figurino, mesmo se você não entendeu bulhufas sobre o espaço que você tá. Nossa, que lindo o Sesc Pompeia. Não, sabe, não. Esse tipo de coisa que já aconteceu comigo, assim, também, que me pega. Tipo, a pessoa vai até de ir no meu show e não fala nada. E não num lugar de tipo assim, nossa, que maravilhoso, arrasou. Ou uma curiosidade básica mesmo, de tipo assim, você fica nervoso, sabe? Sei lá, acho que tem pessoas às vezes que são meio vazias nesse lugar cultural, assim, nesse lugar de não ter interesse, né? Sobre algo que pra mim é muito importante. Aí isso pra mim também acaba sendo uma red flag pessoal, sabe? agora, Rodrigo, você precisa contar pra gente então, aqui, já que estamos em red flags e afins, qual o seu traço tóxico? Babado, hein? Babado. Deixa eu pensar. Difícil, né? É aquela coisa meio da pergunta de emprego, de tipo assim, ai, ser produtivo demais. É que eu sou muito É que eu sou muito perfeccionista. perfeccionista. Não, mentira, eu realmente vou. Eu acho que. Eu não sei o quão tóxico isso é, mas eu acho que isso pode ser algo que eu preciso me atentar, talvez. Tenho uma autoestima muito boa.
E eu acho que isso não tem a ver com o físico, não tem a ver com isso, até porque eu fui uma criança e sou uma pessoa ainda que, enfim, foge de padrões, foge, né, de muitas coisas que se esperam, então minha autoestima não é a minha autoestima de tipo, ai, nossa, eu me acho um gostoso gato, não é esse lugar. É uma autoestima do eu me amo, eu realmente gosto muito de mim, da minha personalidade, das coisas que eu acredito, do como eu me coloco no mundo. Eu realmente gosto muito do jeito que eu penso e etc. Então eu acho que talvez isso pode às vezes se tornar um lugar de que inibir, talvez, algumas pessoas por eu ter sempre uma fala muito assertiva e de alguma forma esse lugar da autoestima tem um lugar meio que impõe de alguma forma no modo como eu falo. E eu acho que talvez às vezes isso pode ser um traço, pode vir a virar algo tóxico, talvez, dependendo de com quem eu tô me relacionando, né? Porque às vezes acho que talvez possa inibir de alguma forma, né? Não sei, acho que é uma coisa que talvez eu possa sempre estar me atentando, sabe? Ah, faz sentido? Faz sentido. Tá. Tô pensando aqui também, talvez, né, compartilhando dessa linha, eu acho que eu sou uma pessoa muito carente. Ah, Então eu exijo atenção, né? Às vezes é pra dizer, ah, não, fala que eu tô bonito hoje, tá tudo bem? Ou só me dá bom dia, por favor. Eu gosto muito da mensagem do bom dia. Eu gosto muito do e aí, o que que você almoçou? Quando volta em casa, o que que a gente conversa e tudo mais. Que em algum momento isso já foi um problema. Porque aí se tornou quase aquele lugar do eu preciso saber todos os passos e todas as coisas. E aí a gente começa a entrar numa intimidade do outro que é um lugar de controle, total. né? E é assim, a carência vai dominando e aí, opa, não, não é este lugar, né? Mas ser agradado e ter um lugar ali é gostoso também. O lugar do controle, ele é o meu negócio. Assim, acho que controle é certeza a minha red flag. Até é um caso engraçado que eu nunca fui em dates. Nunca saí pra jantar com uma pessoa, pra conhecer uma pessoa. É, a primeira pessoa que eu saí num date, eu estava namorando há um mês e é a minha esposa hoje. A gente tá quase 7 anos juntas. E eu não ia em dates por controle. Porque se essa pessoa for insuportável, eu faço o quê com ela? Se eu não tiver assunto, eu faço o quê? Nossa, eu vou estar aqui. Eu jantando com ela. Ai, que chata, né? Ficou essa conversa. Eu posso levantar e sair? Não, né? Fica ruim. Então eu não saía para encontros. Essa era muito a minha questão. E aí, assim, minha esposa, a gente se conheceu por amigos, e aí eu ia com as pessoas para festas. Ah, eu vou na casa do meu amigo. Parece lá. Porque assim, estamos aqui conversando, não sei o quê. Ai, conversa chata. Essa minha amiga, você vai adorar ela. E eu saindo, e tipo assim, tem como circular ali a conversa, vira uma coisa mais ampla e não tão intimista, assim. Então, morria de medo, era muito o meu controle nesse lugar. E a esposa, a gente foi pro nosso primeiro date, um mês depois de namorar. Porque a gente falou assim, a gente se conhece no coletivo, né? Será que a gente se gosta, só eu e você, no individual? Vamos sair. E aí a gente foi tomar um café e é super nosso lance, sair para conhecer lugares e tomar café. Mas até então, nunca tinha ido num date por puro controle, assim, minha red flag. Total. Você acha que tem um pouco de controle no seu lugar de... Enquanto querer cuidar do seu espaço, cuidar da sua individualidade, né? Você fala que a sua individualidade é muito cara. Você acha que tem esse... Criar um cercado confortável aqui também? Por mais que hoje você fala que você tá buscando um relacionamento, mas como que tá essa relação de sair do lugar que se fechava muito para que o outro entre? Eu não sei se tem um lugar de controle, sabe? Porque eu me sinto muito aberto, né? Muito poroso, assim, nesse lugar, sabe? Não sei. Talvez uma coisa que eu fiquei pensando, assim, sobre o que eu falei da minha red flag, assim, é que talvez tenha um lugar de precisar tomar cuidado com as suas certezas, né? Que eu acho que, enfim, às vezes elas podem cair por terra, né? Enfim, e talvez tenha um certo lugar de controle aí também, não sei, tipo, de um controle do que eu acredito, né? Do que da minha opinião, né? Essa coisa meio assim. Mas eu acho que do meu espaço, eu não sei o quanto tem um controle. É, mas é difícil dizer também, porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa, como eu disse, que solteiro,
eu moro sozinho, faz 3 anos. Então, acho que, de alguma forma, é bastante controle, né? Eu tenho um controle da minha casa, eu tenho um controle, né, do meu ir e vir, do meu, enfim. Então, eu não sei como é que seria, sabe? Esse lugar em específico. Mas eu acredito que eu tô muito poroso, porque eu acho que pra mim vem esse lugar da comunicação que eu falei, sabe? Então, eu não me vejo, tipo, fechado com isso. Tipo assim, eu quero minha individualidade, eu quero manter o meu espaço, mas eu tô aberto a abrir a minha casa, abrir a minha vida, pra poder compreender o outro, as questões do outro, abrir as minhas questões e construir algo junto, sabe? Nesse lugar do se relacionar com o outro, como é que você percebe os moldes de relacionamento que a gente tem visto hoje nos nossos contextos, assim, né? Até porque, pensando aqui, que pra gente que é da comunidade LGBTQIA+, temos moldes talvez distintos de relacionamento do que o clássico hétero cisnormativo, Sim. né? O que você percebe dos moldes? Qual molde você procura de relacionamento? Quando você diz moldes, você tá falando de rótulos mesmo? Um lugar de Sim, monogamia, né? pode Monogamia. ser, por exemplo. É, esse lugar. Olha, eu me sinto também muito aberto, porque eu acho que a partir do momento que eu nunca experienciei esse lugar de namoro, pra mim não faz sentido estar fechado. Porque eu acho que às vezes, se eu encontrar uma pessoa que ela é incrível, maravilhosa, que faz super sentido com tudo na minha vida, que é aquilo que eu falei de não ter dúvidas, de eu olhar e falar, não tenho dúvidas que eu construiria algo com você, e essa pessoa falar pra mim, mas eu só topo se for monogâmico. Pra mim, eu não tenho ainda este lugar, talvez por conta da não experiência, de virar e falar, não, pra mim só funciona se for não monogâmico. Eu não tenho esse lugar. Porém, o que eu acredito, porque combina muito, se você for ver, acho que vocês, né, que estão aqui me escutando, e vocês também que estão aí em casa me escutando, né, pessoas que têm conhecimento sobre não monogamia podem pensar, caramba, mas o que ele tá falando é bem não monogâmico, né? Esse lugar de não individualidade, conversa, diálogo e não sei o quê. Então, eu acredito muito na potência da não monogamia, sabe? Eu acredito, eu levo as minhas relações, isso é uma coisa que eu falei bastante aqui hoje, por exemplo, nesse lugar de relações para além do romântico, né? Seja a relação de amizade, seja a relação de família, seja a relação de trabalho, tento levar com muita horizontalidade essas relações. Isso é uma coisa bem, né, da não monogamia, né? Eu tenho, por exemplo, amizades que, para mim, entram num lugar de relação que é um lugar de, tipo, a gente faz questão de fazer date mesmo, de se encontrar e manter uma relação mensal, de se encontrar umas 2, 3 vezes. Vamos jantar junto? Vamos. Tem um amigo que a gente, tipo, beijo, Ked, te amo. Que a gente faz questão de se encontrar sempre, a gente se fala quase todo dia e a gente faz questão de ter o nosso momento, independente dele namorar, independente de, tipo, eu às vezes estar conhecendo alguém, a gente faz questão de se encontrar, se atualizar, conversar, etc, sabe? É, então, assim, eu acredito muito na não monogamia, mas eu não acho que eu me fecharia a viver uma monogamia, né, por conta de, enfim, ter opiniões diferentes nesse lugar. Eu acho que o que eu não faria, talvez, seja relacionamento aberto, né? Que é, muita gente acha que é a mesma coisa de monogamia, não monogamia, né? Enfim, inclusive muita gente acha que não monogamia tem a ver com você querer ter 2 relações, 3 relações. E não, gente, não tem a ver com isso. Eu sou uma pessoa que flerto com a não monogamia, eu não tenho vontade de ter 2 namorados, gente. Pelo amor de Deus, com todo respeito a quem faz, mas assim, já é dor de cabeça né? Vamos falar a verdade. Eu não tenho vontade. Não tô assim, também fechado a isso na vida, porque realmente eu sou uma pessoa muito aberta. Mas não é isso que eu busco, sabe? Mas, então assim, eu não tenho vontade de ter 2 relacionamentos. Mas eu acredito que a não monogamia, né, que é diferente do relacionamento aberto, apesar de muita gente achar que é a mesma coisa, é diferente, porque o relacionamento aberto existem regras, né, num lugar de, mas aí você não pode dormir com essa pessoa. Mas você não pode se envolver. Mas o que é se envolver, né? O que é se envolver? Eu já estive muito nesse lugar, talvez algumas pessoas, né, aqui ouvindo também, nesse lugar de se envolver com uma pessoa que tem um relacionamento aberto e ela não pode se envolver. Mas aí você já tá se envolvendo. Então o que você faz com essa informação?
né? Eu me envolvi uma vez com um boy que ele não podia dormir comigo, mas ele estava nitidamente falando, inclusive, sobre isso, que ele estava apaixonado. E eu também estava. E aí não pode dormir? Putz, isso é uma coisa muito importante, né? Inclusive, você tá apaixonado, você não vai dormir com a pessoa, né? Então, eu acho que eu não gostaria de viver esse lugar, assim, falando de moldes, né? Eu não gostaria de viver esse lugar, de privar uma pessoa de algo nesse sentido. Pra mim, eu acho que eu não sou do meio termo. Eu sou do ou vai pra não monogamia então, ou vai pra monogamia. Agora, isso de relacionamento aberto, mas aí você pode ficar, mas não pode dormir. Pode ficar, mas não pode criar relação de amizade. Pode ficar, mas não pode ligar. Sei lá, né? Que são várias e várias regras. E, gente, cada um sabe do seu, né? Eu tô falando, eu não viveria esse tipo de como é que você falou? De molde. Acho que pra mim eu sou dos opostos nesse sentido, né? Ou um ou outro. Acho que o meio termo não me agrada tanto. Mas também, gente, é isso. Tamo aí, né? Na vida. Não vou falar que ninguém vai pegar essa gravação depois e falar assim, ih, falou isso aqui e tá não sei o quê, né? Não vem usar contra mim. A gente é fluido. Mas não me imagino. Este é um recorte do momento da gravação do dia de hoje. E aí corta alguém depois no futuro ao recorte desse podcast aqui. Você falou isso aqui, o que é isso aqui que você tá vivendo? Você falou de não se ver neste molde de relação, mas você se relacionou com alguém que tinha um relacionamento. Isso hoje faz sentido na sua vida? Não faz sentido na sua vida? Como que você enxerga ser namorado de uma pessoa que tem um namorado? Eu acho que se essa pessoa é não monogâmica e vive isso de fato, eu até toparia, mas muito nesse lugar da comunicação, né? Muito no lugar da comunicação. Precisaria entender muito, etc. Porque se fosse esse lugar do meio termo que eu falei, que é um lugar onde tem regras e tem o quê, eu não topo. Porque nunca vai dar bom pra pessoa que é a terceira. Nunca, gente. Desculpa se você tá ouvindo e tá vivendo isso, eu sei, eu já vivi. E vai doer pra você uma hora, gente. Desculpa te dizer isso, mas você já deve saber, no fundo. Porque no final das contas, se aquela pessoa tá... no meu caso, por exemplo, era um caso de uma pessoa que tava há 17 anos com a outra. Gente, se ela for terminar pra ficar comigo, parece uma coisa maravilhosa, né? Mas eu me fudi. Porque ela vai vir com expectativas de algo, ela vai vir projetando aquela relação em cima de mim, ela vai vir projetando ter terminado pra ficar comigo, e assim, ninguém quer isso no final das contas, né? É uma coisa bem dolorosa. Pode dar certo? Claro que pode, mas assim, as chances de dar muito errado é grande. E o que provavelmente, isso é uma das chances, né? Que é, na minha visão, assim, eu acho que é a mínima, até observando pessoas que já viveram isso. É a menor das chances dessa pessoa terminar pra ficar com você. Porque se ela tem 17 anos de relação com uma pessoa, ela provavelmente vai escolher, priorizar aquela. Porque elas têm uma coisa muito bem construída. Porque elas têm uma coisa, né, de muitos anos, né? Uma relação que, enfim, estou falando de 17 anos que foi o meu caso, mas às vezes pode ser 2, 1, né? A pessoa que veio primeiro, querendo ou não, né, sempre vai pesar mais na balança. Então eu não quero estar nessa posição, sabe? Eu acho que então eu viveria se fosse uma coisa totalmente clara, não monogâmica. Agora, esse lugar do meio termo, onde existe regras, etc., eu não tenho vontade, porque eu acho que quem vai se ferrar no final das contas sou eu. Acho super interessante isso que você está trazendo, Rodrigo, porque é de um lugar, de uma experiência pessoal, sem dúvida nenhuma, e que cada um tem que entender muito bem aonde está se colocando, né? E a gente só pode fazer isso se a gente se conhece, em primeiro lugar, porque uma vez que eu estou aqui me entendendo os meus limites, os meus desejos e a minha percepção de mundo e universo para uma relação, aí é que eu posso me disponibilizar para o outro também. Né? Então, se você está aí numa relação, se você está aí neste momento só, mas que quer se relacionar ou que não quer mais se relacionar, entenda primeiro o seu lugar, né, para que a gente possa dar um passo em direção ao outro, sem que haja dor, sem que haja um sofrimento, porque, né, a gente não quer sofrer. Só que para não sofrer, muitas vezes a gente causa um lugar de sofrimento. Né? Só que a gente nunca é o errado, a gente nunca é o do mal, né? A gente é sempre aqui, ó, o anjo imaculado.
não, pro outro a gente tá nesse lugar às vezes, né? Então acho que o lugar de se compreender e de entender qual a tua disposição para estar num relacionamento, né? De quanto você se dedica neste momento, ele é fundamental. E eu acho que a parte do que você tá trazendo aí pra gente hoje é de uma experiência viva do quanto você tá buscando algo que pra você tá entendendo que é o melhor que você pode pra agora. Também no lugar do estar só, né? Entender o que você procura nesse espaço, né? O que você... Ai, tá muito difícil o date, que você trouxe. Você não tá nesse momento, né? Tá difícil pra você estar solteiro, não tá ruim pra você estar solteiro. Mas às vezes a pessoa que tá ouvindo fala, mas eu não me identifico com esse lugar. Pra mim tá cansativo, pra mim tá ruim, né? Tá difícil me conectar com as pessoas. Às vezes faz essa pausa de entender o momento. Acho que você traz muito de entender o momento que você tá, de entender as relações que você tá se colocando, se isso ainda faz sentido, se isso não faz. E nessa ideia de conselho, de pensamento, como se você fosse seu psicólogo, seu terapeuta, e ouvisse essa sua trajetória, ouvisse a sua história, o que você se diria? Babado. Qual conselho você daria para o Rodrigo que está aqui querendo um relacionamento nesse momento? Olha, sinceramente, assim, eu acho que eu diria que eu tô no caminho certo. Tipo, eu diria, vai, você tá no caminho certo. Eu acho que, porque, dizendo isso, né, partindo do momento que eu disse que tudo isso que eu falei veio de muita análise, né? Veio de muita autoanálise ou análise também. E eu passei por muita coisa para poder entender o que eu quero agora, o que eu não quero, o quanto foi importante eu estar sozinho nesses anos todos, mas também o quanto eu me fechei para coisas que podem ser importantes e o quanto relações vão me ensinar. E como eu venho me jogando e experienciando e colhendo os frutos dessas relações que vêm me aparecendo, mesmo que elas tenham sido curtas, mesmo que elas tenham sido dolorosas em algum momento, isso é o caminho. Então, acho que eu diria que eu tô no caminho certo. Acho que eu me tranquilizaria. Acho que eu não viria com nenhuma bomba. Acho que eu falaria assim, você tá no caminho certo. Podemos acabar por aqui a sessão? Sabe? Amei! Rodrigo, inclusive, né, a gente quer te agradecer por estar aqui, dizendo tudo que você trouxe, a tua verdade pra gente, e que queremos poder te ouvir, te saber por onde você caminha, então deixa um recado pros nossos ouvintes aqui também. Ai, demais, gente. Foi um prazer estar aqui. Um prazer bater esse papo gostoso. E dizer que eu tô em todas as redes sociais, inclusive plataformas digitais também, com meus trabalhos autorais, musicais, como Rodrigo Mancusi. E eu sou cantor, compositor, eu sou músico, né? Sou ator. Também tenho trabalho com dança. Então, assim, quem segue as minhas redes sociais vai conseguir acompanhar os meus shows, que eu venho fazendo por não só São Paulo, mas tentado levar para o máximo de lugares possíveis, tanto com o meu trabalho solo quanto com a Abacaxepa, que é a banda que eu faço parte. Então, se você me acompanhar, você vai conseguir acessar esses meus trabalhos e eu espero que a gente se encontre pessoalmente, inclusive, não só nos ouvidos, né, tanto aqui no podcast quanto os meus discos, né, mas, por enquanto só um, na verdade, mas que vão vir cada vez mais, porque eu tô trabalhando e trabalhando para poder, enfim, fazer o que eu acredito. Então, me sigam pra gente poder se conectar de alguma forma. Eu também agradeço muito essa conexão hoje, em nos encontrarmos nos caminhos da vida, que foi muito bom, estou honrada. E às vezes é isso, a gente só precisa parar e respirar um pouquinho, entender em que momento que a gente tá. Bora, bicha! Bora, sapatão! E a gente se vê na próxima sessão. O grind. Pode falar grinder aqui, gente? Não pode, né? iPhone de amarelo. Conhecido. Corta de quem ali, tá corta ali. assistindo. Eu falei e dei uma pausa. Transei. Tá. Enfim, né? Não vai. E eu adorei, gente. A gente tá falando de red flag e a gente está de De vermelho. vermelho. Vocês são as próprias red flags. Duas red flags entram numa sala. Gente, vamos... Nossa, eu tô só pensando no seu marido agora, assim, meu Deus, que ele não rosnou pra você.